Olá pessoal, bom dia! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook da nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E hoje o nosso convidado é o candidato do PMDB, Rodrigo Pacheco. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E lembrando que esta é uma parceria dos jornais O Tempo, Super Notícia e do portal O Tempo. Você também pode participar enviando a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. E o candidato vai responder à medida do possível, assim como as perguntas do nosso editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Corrêa, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Delma. Bom dia, candidato. Bom dia, Ricardo. Candidato, eu começo, é um tema que você tem tratado bastante nas suas peças publicitárias e nas suas entrevistas também, que é a questão da possibilidade de Belo Horizonte receber mais verbas federais, né? Sim. Hoje a gente tem aí uma série de obras na cidade que não andam com a justificativa de que faltam verbas federais. O metrô é uma delas, a expansão das ciclovias e tal. Isso eu tenho falado muito do fato de o senhor ser do mesmo partido do presidente, isso possa ajudar. Belo Horizonte já teve, na época do Márcio Lacerda, quando ele foi eleito a primeira vez, com uma aliança PT-PSDB, um governo do estado do PSDB, um governo federal do PT, e as verbas não vieram. Como fazer ser diferente dessa vez? Bom, primeiramente, nós temos que diagnosticar o problema. Belo Horizonte está completamente desalinhada do governo federal já há muito tempo. Essa questão do Márcio Lacerda, ele juntou no mesmo palanque PT e PSDB e não podia dar coisa boa mesmo em nível nacional, até porque há essa disputa política entre os dois partidos, não há nenhuma coincidência ideológica entre eles. Agora não, agora é um governo do PMDB, do meu partido, e o que eu pretendo é tratar com o governo federal para que simplesmente pague essa dívida histórica que tem com Belo Horizonte em relação não só a realizações de obras de engenharia, mas realizações mesmo de qualidade de vida para as pessoas, de custeio, enfim, de investimentos em todas as áreas que possam efetivamente vir para Belo Horizonte. Para a gente resolver o problema da ampliação do metrô, resolver o problema do anel rodoviário, que é uma vergonha para Belo Horizonte, resolver o problema do Hospital do Barreiro, que funciona hoje nos seus 42 mil metros quadrados, apenas 10% da sua capacidade, resolver a questão do rodoanel, do custeio também da saúde, que precisa ser melhorada, embora haja indicadores que aparentemente demonstrem que está boa a saúde de Belo Horizonte, mas ela não está boa. E tudo isso, as grandes realizações de Belo Horizonte, virão não só com uma melhor otimização dos próprios recursos da Prefeitura, gastando menos e combatendo o desperdício, mas, sobretudo, as grandes realizações virão com recursos federais, porque, infelizmente, no Brasil, a divisão do bolo orçamentário privilegia a União em detrimento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso, enquanto não se resolve em termos de legislação e de Constituição Federal numa proposta de emenda constitucional que reveja a questão do Pacto Federativo, nós dependemos do governo federal e dependemos, nesse instante, do presidente da República colocar Belo Horizonte no lugar que ela precisa estar, que é no patamar mais alto da escala de prioridades do governo federal. Isso eu vou fazer em Belo Horizonte. Agora, muitos candidatos já rejeitam a ideia do metrô por há anos e anos estamos esperando e o recurso não vir. Você acredita ainda no metrô de Belo Horizonte? Você acha que é possível, num período de 4 anos, iniciar alguma coisa relativa ao metrô? Acredito plenamente, só não veio até hoje, nesses 30 anos, por falta de alinhamento político da Prefeitura com o governo federal. Nós estamos tendo pela primeira vez uma oportunidade de ter um governo do PMDB e uma prefeitura do PMDB. E acontecer aqui como aconteceu no Rio de Janeiro, que tirou do papel uma série de obras em razão do alinhamento do prefeito com o governo federal. E nesse momento nós temos que trabalhar nisso. Belo Horizonte, nós vamos ter inteligência nesse momento de fazer um alinhamento político, independente de questionar a popularidade e aceitação ou não do novo presidente da República. Mas o fato é que ele será o presidente nos próximos 2 anos e meio e Belo Horizonte precisa estar bem alinhada no governo federal. E é isso que eu me proponho. A relação ótima que eu tenho com o presidente da República, que reconhece o nosso trabalho, a nossa capacidade de gestão, e de fazer com que Belo Horizonte possa ter, inclusive, a questão do metrô. Não é um investimento tão alto assim, é possível ser feito já a linha do Barreiro para o Calafate, é possível pensar num modal de metrô que seja um metrô alternativo ao modal convencional, que é o metrô suspenso, aquele monotrilho, né, que é chamado metrô aéreo, que é 5 vezes mais barato que o metrô convencional, é ecologicamente correto, é mais rápido de ser realizado. E eu, particularmente, não acho feio também em termos de visual para a cidade. Então, nós temos que realmente já fazer o planejamento, já fazer o projeto, ir ao governo federal e buscar isso. Isso eu tenho certeza que eu consigo fazer.
Agora, o senhor citou aí alguns, né, as discussões, os questionamentos que ainda há em relação à troca de governo, à legitimidade do governo. Isso, de alguma maneira, esse protesto de rua, os pedidos de fora Temer de uma parte da população, isso afetam de alguma maneira a campanha? Bom, primeiro dizer que isso é democrático, é normal que isso aconteça. Agora, o nível de intolerância e insatisfação com o novo governo Michel Temer é infinitamente menor do que no governo anterior. O governo anterior estava um caos de popularidade, de legitimidade. As pessoas foram efetivamente para as ruas para exigir a deposição da presidente da República. E agora não, é diferente. São os insatisfeitos que não concordaram com o impeachment que estão nas ruas, em movimentos muito pequenos. O que nós temos é que, independente dessa energia concentrada no fora ou no fica um ou outro, nós temos que entender que Belo Horizonte precisa mais. Nós vamos juntar nossas forças aqui, independente de quem seja o presidente, fazer um pacto e trazer para Belo Horizonte aquilo que Belo Horizonte precisa. E a realidade é que o presidente da República é o senhor Michel Temer. E ele precisa ser instado a poder reagir e poder atender Belo Horizonte. E isso precisa de mobilização. Então, eu sugiro o seguinte, a mesma energia que as pessoas têm para criticar o novo presidente da República, que usemos essa energia para poder exigir que as realizações venham para Belo Horizonte. Candidato, essa onda de insatisfação a gente não vê só nessa questão política que a gente está vivendo no momento, mas a gente vê uma onda de insatisfação muito grande em relação às pessoas que trabalham no poder público. A gente vê esses profissionais na rua pedindo maior valorização profissional, principalmente educação, saúde. O que o senhor preparou? Quais são suas propostas assim, na questão da valorização profissional? Bom, primeiramente, nós temos que compreender que a prefeitura se faz por servidores públicos que demonstram a efetividade da prefeitura, que prestam os serviços à população. Então, o que eu tenho como proposta é, em relação aos servidores municipais de Belo Horizonte, que eles sejam o DNA da nossa gestão. Eu sou contra o excesso de cargos comissionados, que são aqueles cargos colocados por apadrinhamento político, às vezes sem critério, apenas só critério político e sem o critério técnico. E nós temos que colocar nos lugares pessoas que tenham capacidade de gerir. E não há dúvida alguma que os servidores públicos compreendem a dimensão da prefeitura, compreendem a cidade, porque estão há muitos anos nisso. O que eles precisam é de estímulo, eles precisam de valorização, de boa remuneração, de boas condições de trabalho e, sobretudo, o que tem faltado, Delma, que é o diálogo da prefeitura com essas pessoas. Os servidores públicos de Belo Horizonte reclamam muito do autoritarismo e da falta de diálogo dessa gestão atual. Então, nós precisamos abrir realmente a prefeitura para os servidores públicos e a gente fazer o exercício político mais claro que existe, que é o exercício do sim e do não. O não dito com fundamentação, com respeito, com busca de uma solução, é um não bem aceito. Então, esse exercício de diálogo permanente para a gente melhorar as condições dos servidores públicos e, consequentemente, melhorar os serviços públicos que atingem a população, isso é meta do meu trabalho como prefeito. E o DNA da nossa gestão vai ser feito por servidores públicos municipais efetivos. Bem rapidinho, Ricardo, tem um leitor que ele acabou de mandar uma pergunta, ele se chama Marcelo Fernandes Siqueira. Aproveitando isso que a gente está falando agora, ele pergunta se o senhor já esteve na administração pública. Não, eu nunca estive na administração pública, eu tenho 1 ano e meio de mandato como deputado federal, eu fiz minha vida como advogado, eu fui membro da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu geri comissões importantes da OAB, inclusive uma comissão nacional de apoio ao advogado em início de carreira, quando eu fui conselheiro federal, o mais jovem conselheiro federal da história da OAB, e me tornei deputado há 1 ano e meio e não ocupei cargo de secretário, nada relativo a isso. E hoje sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então, a minha trajetória política é muito breve, é de 1 ano e meio como deputado federal, o que eu reputo ser muito adequado, porque o que as pessoas querem realmente é uma renovação, mas uma renovação com qualidade. E graças a Deus, tudo que eu peguei para fazer na minha vida, eu fiz e fiz bem, e não vai ser diferente na Prefeitura Municipal, porque nós vamos implantar uma governança pública de qualidade, eficiente e, sobretudo, ouvindo as pessoas de Belo Horizonte, porque elas é que dependem da política pública de qualidade. Agora, candidato, o senhor falou da valorização dos profissionais, né, que trabalham na prefeitura e tal. Nós temos hoje uma folha de pagamento de 3,7 bilhões e dentro dela, aproximadamente 112 milhões é de cargos comissionados. São 1.244 cargos pelo levantamento que a gente fez. Ou seja, também não tem tanto de onde tirar. E sobra 9% só do orçamento hoje para investimento. Como desamarrar, né, desatar esse nó? Você tem, de um lado, valorizar os profissionais, mas, por outro lado, com 9% só do orçamento para investir, tudo que se promete, a construção de novos UMEIs, né, o senhor fala muito das questões das UMEIs, acaba se tornando mais difícil. Como
desatar esse nó? Bom, primeiramente, salvo engano, são quase 2.000 cargos comissionados, 1.800 alguma coisa cargos comissionados em Belo Horizonte. É possível reduzir isso perfeitamente. Segundo lugar, combater o desperdício de dinheiro público. Há obras mal projetadas, há serviços mal planejados, e isso tudo leva o dinheiro para o ralo, né? Então nós temos que compreender que o combate ao desperdício do dinheiro público, que o corte de cargos comissionados, que o estímulo às parcerias público-privadas, fundamentalmente, Ricardo, os recursos federais que terão que vir para a gente poder fazer essas grandes realizações em Belo Horizonte, são pontos fundamentais para a gente dar rigidez ao sistema de arrecadação e de gasto público e poder fazer as realizações que nós precisamos. Então, em relação às UMEIs, que nós pretendemos construir mais 70 para atingir realmente a população toda de Belo Horizonte que precisa das unidades municipais de educação infantil. Isso só será possível realmente com o apoio do governo federal e através da modalidade de parceria público-privada. Mas uma parceria público-privada transparente, em que as pessoas conheçam os termos do contrato, que não haja desperdício de dinheiro público. Isso é governança. E governança é feita com transparência, com sustentabilidade, com prestação de contas responsável, com conformidade legal, porque nós temos obediência à lei municipal, estadual e federal sempre. Então, tudo isso é feito a partir de um planejamento que eu quero que seja integral para solucionar o problema, do começo ao fim, seja ele na educação, seja na saúde, seja na mobilidade urbana, na segurança pública, que é algo com que me preocupo muito, mas isso tem que ser feito a partir de um planejamento integral de solução desses problemas. Falando da segurança pública, aproveitar aqui a pergunta do Lucas, o nosso eleitor, candidato, ele pergunta o que o senhor fará na segurança, se vai armar os guardas municipais, né? Se refere a essa questão do armamento. Boa pergunta. Eu costumo dizer que o bom gestor é aquele que coloca nas respectivas pastas pessoas que entendam mais do que ele naquilo que vão fazer. Então, na educação, vou colocar alguém que entenda mais de educação que eu. Na saúde, alguém que entenda mais de saúde do que eu. Mas segurança pública, Delma, eu vou cuidar pessoalmente. Eu vou me valer da minha condição de advogado criminalista, de membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal, que eu fui durante um bom tempo, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, para poder cuidar da segurança pública em todos os seus aspectos, de maneira integral, atingindo a prevenção e a repressão. E a pergunta dele é relacionada à parte de repressão, que é justamente o armamento da Guarda Municipal. Nós temos um efetivo de cerca de 2.200 homens na Guarda Municipal, que precisa ser valorizada, precisa ser bem treinada, precisa ser armada, porque há uma lei que permite o armamento da Guarda Municipal, e tornar a Guarda Municipal mais próxima do cidadão, fazer a Guarda Municipal ser comunitária, bases comunitárias da Guarda Municipal, com pessoas bem treinadas, que conheçam a população que eles representam e defendem, e essa valorização para mim é fundamental. O DNA da nossa segurança pública também será feita pela Guarda Municipal. E nós vamos criar uma Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, na qual participará a Guarda Municipal de maneira com muito protagonismo. Você vê alguma possibilidade de choque com a Polícia Militar, né? Porque, e aproveito para dizer o seguinte, você fala muito sobre o governo federal, né? Mas você não tratou tanto do governo estadual. Como poderia ser feita essa parceria em relação ao governo estadual, né? PM e Guarda Municipal? Bom, primeira, essa questão da pergunta. Não há incompatibilidade, nós temos que entender que na segurança pública o nosso inimigo é outro, que é a criminalidade, é a violência. Esse eventual jogo de vaidades ou disputa de espaço não calha num problema que nós vivemos em Belo Horizonte hoje, que é uma das capitais mais violentas do Brasil, mais que Rio e mais que São Paulo em números de homicídios. É um número realmente que espanta, mas é a realidade. Então nós temos que unir forças, fazer um regime de integração das forças policiais, da Guarda Municipal, usar a BH Trans para ter esse canal de interação, inclusive a título informativo, e a presença de uma viatura da BH Trans, por vezes, pode inibir a prática de um crime menor. E essa integração com a Polícia Militar, que é uma das melhores, ou a melhor Polícia Militar do Brasil, que é em Minas Gerais. O uso também da Polícia Federal, da Polícia Civil, forças policiais integradas, usando a tecnologia para ter acesso do cidadão a essas forças policiais e, fundamentalmente, fazer um pacto com a cidade, um pacto de paz, uma cultura de paz realmente que vigore nas periferias, nas vilas e favelas, e aí entra já no campo da prevenção, que é de inclusão de jovens e de adolescentes, o mapeamento dos menores infratores que estão e precisam ser tratados para evitar que sejam criminosos no futuro. Então, essa inteligência de segurança pública nós vamos implantar como nunca antes visto em Belo Horizonte, com integração, com inteligência, com inovação, com colaboração da sociedade, um pacto verdadeiro para a gente ter uma cidade mais pacífica do que nós temos hoje. Agora, candidato, hoje a gente tem inegavelmente um problema de mobilidade urbana em Belo Horizonte, né? E ainda que se
que se trate de transporte público, de novas opções, do metrô. É uma solução que não é uma solução rápida, né? Que demora, são obras bastante demoradas. O que fazer até lá para destravar o trânsito de Belo Horizonte? Nós temos 150 pontos de estrangulamento do trânsito em Belo Horizonte. Temos uma cultura hoje de não uso do transporte coletivo. Há 15 anos atrás, 50% da população de Belo Horizonte usava o transporte coletivo. Hoje, menos de 30% usa o transporte coletivo. Isso é culpa, evidentemente, de um transporte coletivo que não funciona como deveria. Então, nós temos realmente que valorizar o BRT Move, que foi uma excelente ideia e um bom projeto, mas não é integral. Porque não é integral porque você percorre bem o BRT Move, quando pega o ônibus para completar o trajeto, ele não funciona bem. Então, essa integração do transporte público através de ônibus, ela precisa ser mais inteligentemente feita. Nós precisamos ampliar as ciclovias em Belo Horizonte, tê-las não só como lazer e uso da bicicleta, mas como meio de transporte mesmo, e colocar bicicletários nos pontos, nas estações, para que as pessoas se estimulem a praticar o ciclismo como meio de transporte. Nós temos que mudar a cultura do uso de veículos de passeio. Nós temos a segunda maior motorização do Brasil, que é em Belo Horizonte, 1.100.000 veículos, 1.700.000 pessoas usam veículo de passeio para poder se locomoverem em Belo Horizonte. Então, essa mudança de cultura é fundamental. Mas a solução mesmo se faz com obras viárias, e isso não há dúvida. Olha, quem diz que não vai fazer obra está atrasado. Nós estamos muito atrasados em relação a outras tantas cidades como Rio e São Paulo. Então, nós temos que fazer obras viárias para poder desafogar o trânsito, ampliando vias, viadutos, enfim, obra de engenharia mesmo. E temos que fazer, enfim, um transporte de massa em Belo Horizonte, que é esse transporte via metrô e monotrilho, que precisa alcançar toda a cidade. 27% apenas da população tem acesso fácil a uma estação do metrô ou uma estação do BRT. Isso é muito pouco. Em Paris, por exemplo, é 100% da população que tem acesso a menos de 1 quilômetro de uma estação desse tipo. Então, nós temos que realmente avançar Belo Horizonte. Isso faz com recurso federal, com obra do metrô que vai sair do papel, com monotrilho que vai sair do papel e com essas obras viárias que vão acabar, se não com todos, que é impossível fazer 150 obras para resolver os 150 pontos de estrangulamento do trânsito em Belo Horizonte em 4 anos, mas pelo menos pegar as prioritárias e fazer aquelas que mais afligem a população de Belo Horizonte. Agora, há também uma discussão em torno da questão da transparência no que diz respeito aos contratos das empresas de ônibus e a transparência em relação também à BH Trans, que recebe aí os recursos das multas em Belo Horizonte, mas não se sabe exatamente onde esse dinheiro é aplicado. É o que se chama de a caixa preta da BH Trans ou a caixa preta das empresas de transporte. O senhor pretende abrir essa caixa preta? Absolutamente sim. Nós temos que ter transparência, é um dos pilares de uma governança pública de qualidade e uma prestação de contas responsável à população. E não há dúvida alguma, se o contrato é público, ele é de todos. Todos têm que ter acesso ao equilíbrio econômico-financeiro da relação das empresas com o município, assim como da BH Trans, que não pode ser uma indústria de multa arrecadatória, ela tem que ter um viés pedagógico, ela tem que ter um viés educativo, ela tem que ser menos punitiva e mais colaborativa. Então, tudo isso nós vamos fazer de maneira dialogando, de maneira muito transparente, para que as pessoas entendam por que elas estão pagando aquela tarifa, o que a BH Trans está efetivamente fazendo em Belo Horizonte, para bem da cidade, além da arrecadação, dessa sanha arrecadatória que realmente nos revolta bastante. Então, isso tudo se faz com bastante transparência e hoje, Ricardo, com os mecanismos tecnológicos que nós temos, a acessibilidade das pessoas, e é uma coisa que eu vou fazer, implantar a acessibilidade de todas as pessoas na internet de banda larga, especialmente nas vilas, favelas e aglomerados de Belo Horizonte, que terão internet de banda larga gratuita. Nos ônibus nós vamos ter internet de banda larga gratuita para poder as pessoas interagirem com o mundo, especialmente com a prefeitura, para que elas conheçam a realidade da prefeitura municipal por inteiro. Isso é ser integral. Candidato, a Carlaile Ferreira, né, a nossa eleitora, ela pergunta se o senhor vai tirar os radares das vias de BH, que, segundo ela, hoje só serve para roubar milhões do povo todos os anos, a chamada indústria da multa, né? Existe uma indústria da multa em Belo Horizonte, isso é fato. O que nós devemos fazer é mudar a cultura e a educação das pessoas no trânsito. A prefeitura tem que entender que, mais do que ser repressiva, ela precisa ser pedagógica. Ela precisa estar nas escolas, estar nos locais públicos, ensinando as pessoas como é que se faz um trânsito de qualidade, para que as pessoas não sejam multadas. E realmente, hoje há uma cultura da multa, radares para todos os lados. Nós temos que diminuir essa sanha. Eu tenho um compromisso, não é de colocar mais radar, é de fazer com que as pessoas respeitem as leis de trânsito. Isso se faz com educação. Não há uma só via em Belo Horizonte, basta uma distração
do motorista para ele ser multado. Isso, na verdade, é uma pegadinha, é algo que realmente não calha numa sociedade que pretende ser civilizada, e isso se faz combatendo na raiz, que é uma questão de educação no trânsito, que nós precisamos ser colaborativos, a prefeitura precisa ser colaborativa para poder resolver esse problema na raiz. Só uma correção, é o Carlyle, tá? O nosso leitor Carlyle que fez essa pergunta dos radars. Candidato, está em discussão na Câmara e há uma discussão na Prefeitura em relação ao IPTU progressivo, né? Que o imóvel que tivesse desocupado, ele tem o IPTU sendo aumentado e depois de 5 anos ele poderia ser, de alguma forma, desapropriado para uso público. Como é que o senhor avalia essa proposta do IPTU progressivo e essa limitação que as pessoas usem o espaço, né, no intervalo de tempo? Olha, em relação ao IPTU, eu como cidadão de Belo Horizonte realmente fico indignado com o aumento muito gritante do IPTU em Belo Horizonte. Nós temos que entender que o IPTU é uma das fontes de receita do município. Há outras, como o ITBI, o ISSQN, que é pago a partir do desenvolvimento econômico, então nós temos que estimular, na verdade, o recolhimento através de ISS, que ele reflete a produção da economia local. Em relação ao IPTU, não é o foco para poder se arrecadar em Belo Horizonte. E é por isso que eu pretendo fazer em Belo Horizonte, nós estamos sob estudo em relação a isso, que é de desonerar as pessoas mais carentes de Belo Horizonte em relação a pagamento de IPTU. E compensar essa receita através de outros mecanismos, especialmente da receita através do ISS, com o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, atraindo indústrias, empresas, comércio e serviços para a cidade, para que possa haver uma arrecadação mais equilibrada em relação a isso. E não sou contra essa questão do IPTU progressivo, porque igualdade é tratar desigualmente os desiguais. E isso pode ser realmente implantado sem problema algum, que é uma forma de se fazer justiça em relação à arrecadação do IPTU. Em relação à atração de empresas, né, para aumentar essa base de arrecadação do ISS, o que seria a medida principal que a Prefeitura tem que tomar nessa linha? Bom, primeiramente, desburocratizar a Prefeitura, torná-la ágil na relação com o empresariado, entender que a atividade produtiva não é uma atividade criminosa, não se pode criminalizar o lucro, né? E quem trabalha em Belo Horizonte, seja o pequeno empresário, seja o grande empresário em Belo Horizonte. Então nós temos realmente que atrair, porque são essas pessoas que giram a economia, que geram emprego, que geram receita de arrecadação para a Prefeitura e, vamos dizer, fazem a economia local se desenvolver. Com mais empregos nós temos mais dignidade, menos violência, enfim, essa é uma roda que precisa girar. Então, desburocratizar a Prefeitura, torná-la mais ágil, parceira dos empreendedores, estimular o microcrédito aos pequenos empreendedores, fazer um centro de preparação desses pequenos empreendedores, especialmente na periferia de Belo Horizonte, para quem queira empreender, encontrar na Prefeitura um mecanismo realmente de fomento dessa atividade, de ajuda para essa atividade, atrair empresas do Brasil e internacionais para Belo Horizonte, que eles entenderão que Belo Horizonte é um ambiente adequado para isso, que tem uma cultura maravilhosa, que tem uma tradição histórica muito bonita, que tem uma mobilidade urbana que funcione, que tem segurança pública. Então, Belo Horizonte precisa se tornar atrativa para atrair essas empresas. E fazer também um grande centro de convenções em Belo Horizonte, porque há um déficit de 180 mil metros quadrados de centros de convenções em Belo Horizonte, que subutiliza esse déficit, subutiliza a rede de hotéis, subutiliza a rede de bares e restaurantes em Belo Horizonte, o transporte, enfim, um centro de convenções que possa atrair os grandes eventos nacionais e internacionais e desenvolver a economia local. E também o turismo em Belo Horizonte. Hoje nós temos grandes atrativos turísticos, não só em Belo Horizonte, mas ao redor de BH, como é o patrimônio cultural da humanidade em Belo Horizonte, que é a Pampulha, como é o Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo, como é Ouro Preto, Congonhas, enfim. Nós temos uma riqueza cultural muito grande e isso precisa se transformar em turismo atrativo. O nosso turismo é muito ruim, é muito mau, muito pouco desenvolvido. Então, tudo isso faz com que a cidade se desenvolva. E investir em nichos, por exemplo, o nicho de tecnologia, de indústrias limpas, como a indústria de diagnósticos, a indústria farmacêutica, a indústria de microeletrônicos, a indústria de customização de TI, não é? Esse São Pedro Valley aí, que é uma coisa maravilhosa, que nós precisamos investir, segurar esses empreendedores aqui e não deixá-los ir para fora. Então, tudo isso faz parte de uma política integral que nós pretendemos implantar, sobretudo para combater um dos maiores índices de desemprego que nós temos na história de Belo Horizonte, ultrapassando os 2 dígitos, o que é muito ruim para nós todos. Você citou os bares e restaurantes como um exemplo, né, de opção turística em Belo Horizonte. Hoje há uma discussão a respeito das leis que regulam aí a atividade de bares e restaurantes, sobretudo a lei de silêncio, né, que muitos consideram que é excessiva, e também a discussão sobre o uso de calçada para mesas e tal. O senhor pretende
alterar de alguma maneira a lei do silêncio, o código de posturas no que diz respeito ao uso de calçadas? Bom, a premissa fundamental é que eu sou favorável à lei do silêncio. As pessoas têm que ter tranquilidade para viver numa cidade em paz. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que o bar, às vezes, ele faz barulho, que um clube também faz barulho. O que nós temos é que adotar um critério científico, isso são técnicos que vão dizer, não sou eu, nem ninguém que não seja especialista da área, para dizer o que é o limite de decibéis adequados para cada uma dessas atividades. E abrir exceções, excepcionalidades na regra para datas comemorativas como Réveillon, Carnaval. Hoje nós temos um carnaval muito atrativo, é um dos melhores do Brasil hoje. Então, nós temos que excepcionar a lei e adequar a lei para não travar o desenvolvimento da cidade. Então, nós vamos ter um canal aberto com os bares e restaurantes, com os hotéis, com a população em geral e, cientificamente, nós vamos identificar aquilo que é tolerável para a cidade. Nós não vamos abusar do que é tolerável. Eu tenho certeza que depois desse diálogo, todos ficarão satisfeitos. A população de Belo Horizonte, as pessoas que vivem ao redor dos bares e os próprios empreendedores da cidade. Candidato, outro problema que tem aqui em Belo Horizonte, não só de ordem social, mas urbana também, que é a pergunta do nosso leitor Hugo Bisotto. Ele pergunta o que o senhor pensa das ocupações aqui na cidade. Bom, primeiro a gente tem que destacar e diferenciar o que é invasão de ocupação. A invasão pressupõe uma ilegalidade, uma ofensa a um direito constitucional de propriedade que todos têm que ter e nós temos que ter essa garantia que as pessoas possam se valer dos seus direitos, inclusive de ser proprietário de uma área. As ocupações, elas têm um apelo muito mais social. São as ocupações feitas geralmente em imóveis desocupados, sem utilização social, e há um fim social da propriedade que nós não podemos negar. A solução disso, Delma, passa por uma política realmente eficiente de habitação. Há um déficit de 170 mil unidades habitacionais em Belo Horizonte que precisa ser remediado. E isso se faz com a atração do governo federal, com recurso do governo federal, para que a gente possa construir essas unidades habitacionais. Então, por exemplo, se há uma ocupação num imóvel, num terreno, é perfeitamente possível negociar com as pessoas que estão lá ocupando que elas possam permitir que em parte daquele terreno seja construído um edifício pelo programa Minha Casa Minha Vida e possam ter ali um imóvel de qualidade, asseado, limpo, com dignidade. Isso é bom, o dono do imóvel vai concordar, eles vão concordar, é bom para a prefeitura, é bom para a cidade. Então, um pouco de vontade política e recurso do governo federal que nós precisamos ter, e é por isso que eu me proponho a ser alinhado com o presidente Michel Temer nesse sentido, a gente consegue construir essas unidades e resolver o problema das ocupações, que, repito, são diferentes das invasões que existem, que são ilegais. Agora, candidato, para realizar todas essas propostas, evidentemente, o senhor precisa ser eleito. As pesquisas até agora mostram o senhor com 2%, né? O senhor subiu 2 pontos, mas estaria com 2% segundo a última pesquisa Datafolha. São 17 pontos em relação ao segundo colocado, né? Que é o que tem que ser analisado por conta da questão do segundo turno. Como virar o jogo no intervalo tão curto? Não, é eleição muito curta que daqui a 20 dias já estará terminado. Olha, a vantagem de começar desconhecido da população e pontuar abaixo é que a gente tem só crescido. Essa é uma realidade, eu tenho percebido isso nas ruas, nos lugares que eu vou, tenho focado muito a periferia de Belo Horizonte. Esse fim de semana eu visitei o Morro das Pedras, a Pedreira Prado Lopes, a Vila Acabamundo, a Cabana, e tem sido recebido de maneira extraordinária. Eu acredito muito no nosso crescimento, na compreensão das pessoas de que a cidade precisa de propostas, que a cidade precisa de obras, que a cidade precisa de realizações, que a cidade precisa de um prefeito que esteja alinhado com o presidente da República, que é do mesmo partido dele. E a partir disso, a gente entender que esse discurso fácil, dizer que não vai fazer nada, que não tem nada para fazer, que está tudo errado, que precisa mudar tudo, é um discurso cômodo para a plateia ouvir, mas que não soluciona os problemas de Belo Horizonte. Eu confio muito, Ricardo, na responsabilidade e no senso da população de Belo Horizonte ao votar, que colocou na prefeitura pessoas como Patrus Ananias, como Célio de Castro, como grandes nomes que foram prefeitos de Belo Horizonte, sempre com uma tônica de equilíbrio, de serenidade, de efetividade. É por isso que Belo Horizonte ganhou em muitas coisas e avançou muito ao longo desses anos todos. Então, essa responsabilidade do eleitor de aprender e saber votar, eu acho que cada vez mais ela está presente na vida de nós brasileiros, que não tolera mais a política feita daquela forma antiga, a política feita sem compromisso, a política feita com promessa, a política feita com pirotecnia, com aspectos circenses, de uma pessoa que vem e grita. Não é assim que funciona a política. Eu confio muito no eleitorado de Belo Horizonte e a partir do momento que eles conhecerem a proposta que nós temos para BH em todos os sentidos, inclusive uma prefeitura integral que resolva os problemas da cidade do começo ao fim, sem deixar no meio do caminho tudo,
eu tenho convicção que nós vamos subir nas pesquisas. Candidato, a gente está chegando ao final, temos aí 30 segundos, eu deixaria esses 30 segundos para que o senhor desse uma mensagem final ao eleitor de Belo Horizonte. Bom, quero agradecer vocês, quero agradecer o Tempo, toda a equipe de jornalismo e agradecer sobretudo as pessoas de Belo Horizonte, que têm me acolhido de maneira muito carinhosa, conhecendo cada vez mais a gente, pessoalmente, e as nossas propostas para Belo Horizonte, e pedir o apoio de todos nessa caminhada, que a gente possa depositar na urna um voto responsável, daquele que é mais preparado, daquele que é ficha limpa, que não deve nada à justiça, e daquele que realmente vai transformar Belo Horizonte numa cidade melhor para todo mundo. Eu quero que essa seja a minha mensagem final. Ok, obrigada, candidato. Obrigada, Ricardo Correia. E a gente encerra aqui essa entrevista. A gente lembra que os melhores trechos dela estarão disponíveis nas edições impressas do Jornal O Tempo e Super Notícia amanhã. Lembrando que o critério de escolha da ordem das entrevistas foi feita pelos candidatos. Quem respondeu primeiro ao convite da equipe, né? Foi marcada essa entrevista. E amanhã nós temos o Luiz Tibé, do PTdoB. Até a próxima.